Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, a atividade de hoje é a atividade de número 13. E o tema da atividade é o que é ciência, o que é tecnologia. Então esse é o tema da aula de hoje, né? Nós vamos pensar um pouquinho a respeito do que é ciência e do que é tecnologia, certo? Para isso, nós vamos trazer como referencial teórico os 3 textos que ficaram para casa, certo? O texto 1 é o que é ciência do ponto de vista da epistemologia, do Roberto Martins. O texto 2 é a lógica da pesquisa científica, do Popper. E o texto 3 revisitando as relações entre ciência e tecne, ciência, técnica e tecnologia nas origens da ciência moderna, do Fumikazu Saito e da Maria Helena Roxo Beltrán. Se vocês repararem bem, né, vamos botar corzinha aqui, né? O texto 1 e o texto 2, eles se conversam, né? Eles têm como propósito o mesmo objetivo, né? Discutir a primeira questão da nossa atividade 13, que é o que é ciência, tá? E o texto 3, ele é bastante útil para a gente nesse momento, porque nos permite pensar um pouquinho a respeito da questão do que é tecnologia, ok? Então, os textos 1 e 2 se conversam, certo? Muito bem. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o texto 1 e o texto 2, queria dar um recado, né? O recado é o seguinte: a partir da próxima atividade, ou seja, da atividade 14, nós estaremos replicando as atividades do semestre passado, né? Então essa parte que o tio tá dando até agora é uma parte só introdutória do bloquinho do que é. O que é ciência, o que é tecnologia, o que é historiografia, o que é epistemologia, o que é história da ciência, enfim, né? Então essa é uma parte introdutória. A partir da próxima aula, nós estaremos replicando as aulas já filmadas no semestre anterior. Portanto, não estranhe se não bater a numeração da atividade que o tio está colocando lá no Moodle com a numeração da atividade que está no vídeo, né? Tudo bem? Porque, né, e às vezes eu vou estar fazendo algum comentário específico para a sala onde eu estava dando o curso de História da Ciência, né? Então às vezes você vai ficar meio sem entender, mas não tem problema nenhum, né? O vídeo é perfeitamente adaptável para a nossa situação. Tá claro? Tudo bem? Então, a partir da atividade 14, ou seja, da próxima atividade, nós estaremos utilizando atividades já filmadas, ok? Muito bem, então vamos lá para o texto 1, né? Texto 1, o tema do texto é o que é ciência do ponto de vista da epistemologia, do Roberto Martins, certo? Quem escreveu esse artiguinho foi o Roberto Martins. Bom, a ideia aqui não é ficar detalhando muito os textos, então já vou direto ao ponto, tá? Eu vou comentar o texto 1 e o texto 2 ao mesmo tempo. O texto 2 é do Popper. Então, só para a gente entender, né? O texto 2, a lógica da pesquisa científica,
não era para ler ele inteiro, certo? Era para ler só da página 27 à página 44, conforme recomendação. Ou seja, era só o capítulo 1. O tema do capítulo 1 era colocação de alguns problemas fundamentais, né? E nós tínhamos ali 6 tópicos, quer dizer, 7 tópicos, se eu não estou enganado. Era para ler só os 6 primeiros, certo? Então, o tópico 1 falava do problema de indução, de Hume, certo? Ou seja, qual que é a questão da indução, né? A partir de enunciados singulares, ou a partir de situações singulares, eu consigo inferir uma lei geral, certo? Então, a partir de dados singulares, eu consigo inferir uma lei geral. Esse é um problema antigo da filosofia, né? Onde o Hume aponta, olha, aquilo que está embasando a forma de construção da ciência tem uma falha. Qual que é a falha? Nada garante que mais cedo ou mais tarde eu encontre um enunciado, né? Um enunciado, vou até mudar, que não permita inferir essa lei, né? Que me permita inferir outra coisa, né? Nada garante. E aí tem aquela questão do cisne, né? Cisne branco, 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 branco. Um dia você acha um negro, né? É um cisne negro. Então, esse é um problema na questão da construção da ciência, né? De leis gerais. O que mais que o texto 2 ele aponta para a gente? Ele fala um pouquinho sobre a eliminação do psicologismo, o item 3 é a prova dedutiva de teorias, o item 4 que nos interessa mais propriamente dito, né? O problema de demarcação, né? O item 5 fala a experiência como método e o item 6 fala sobre a falseabilidade como critério de demarcação. Então vamos lá para o item 4, né? Então, o que é ciência? Vamos pegar aqui de verdinho, né? Vamos deixar o que é ciência. E aí vamos pegar o texto do Roberto Martins ao mesmo tempo do texto do Popper, certo? Para a gente pensar. Tanto um texto quanto o outro fala sobre o critério de demarcação, que também é um antigo problema da filosofia, né? E que ajuda a gente a pensar sobre a questão do que é ciência, tá? Então, para a gente entender o que é ciência sob esse aspecto, vamos tentar pensar um pouquinho sobre o que é o critério de demarcação. Então, o que é o critério de demarcação? Vamos pensar assim, ó. De um lado você tem ciência, ou um conhecimento científico. De outro lado, você tem a pseudociência, ou aquilo que tem vontade de ser científico, mas não é, né? Ou não ciência. Então, a questão que está em jogo, que o Kant questionava na época era: qual que é o critério que eu uso para colocar uma linha aqui, ou aqui, ou aqui, né? Vamos colocar a linha aqui, ó. Qual que é o critério que eu uso para colocar uma linha para dividir, né? Ó, daqui para cá tudo é científico, portanto sério, né? E daqui para cá esse conhecimento não é científico, portanto não sério, né? Então, o que é o tal do critério de demarcação? É o critério que eu uso para colocar uma linha, para separar o joio do trigo, né? Então, essa é uma questão muito interessante dentro da filosofia, que serve para a gente pensar o que é ciência, né? Muito bem. O Popper, tanto o Popper quanto o Roberto Martins propõem soluções para a gente ter esse critério de demarcação, né?
E aí você deve estar pensando, mas que bobeira eu ficar pensando sobre critério de demarcação. Não, não é bobeira, né? Esse tipo de questão ajuda até a pensar política pública, né? Então, você pega, por exemplo, outro dia atrás aí eles eliminaram do sistema público de saúde, eu não lembro aonde agora, tá? Mas eliminaram do sistema público, ou estavam pretendendo eliminar do sistema público de saúde, tratamentos considerados pouco convencionais, vamos dizer assim, né? Portanto, não sérios, né? Então você pode pensar em acupuntura e seus derivados, né? Tratamentos que não são tão bem vistos do ponto de vista científico, né? E que, portanto, são considerados como pseudociência, tá? Então, é uma questão muito séria essa questão do que é científico, do que é sério, do que a gente pode considerar como sendo importante ou pouco importante, né? Então é complicada essa questão, né? Então a gente está pensando aqui, não é conversa de bar, né? É uma conversa pensando aí em referenciais, né? E quando a gente olha lá para o texto do Roberto Martins, né? E aí já entrando um pouquinho no texto, o que é ciência do ponto de vista da epistemologia, ele começa a falar lá sobre a diferenciar doxa de episteme. Episteme é conhecimento verdadeiro, doxa é opinião comum, né? Que vem lá do grego. E ele começa a questionar o que tem sido ciência, o que deveria ser ciência, o que é, o que não é ciência, né? O que tem sido ciência é uma pergunta da qual o historiador da ciência deveria responder, né? Enfim, existe uma série de questões que ele vai colocando ali no início do artigo. Ele fala um pouquinho sobre relativismo, né? Limites da ciência e o seu valor, né? O relativismo, existem muitas opiniões, adoto qualquer uma, dogmatismo é só uma, ceticismo nenhuma, ecletismo todas as partes, né? Ele começa a apontar uma série de problemas lá, né? E aí, à medida que o texto vai avançando, ele entra na questão do critério de demarcação entre a ciência e a não ciência, certo? E aí ele aponta que no século XX tentaram resolver esse problema sem sucesso, tá? Essa questão de qual que é o critério que eu coloco aqui para separar o joio do trigo. E aí ele questiona qual que é a solução, né? E na opinião dele é uma concepção não proibitiva de ciência, tá? Uma concepção não proibitiva de ciência e é muito interessante porque ele troca o conceito absoluto por um conceito relativo e comparativo, né? Então, de valor científico. Então, quando a gente compara, por exemplo, astrologia com astronomia, né? Existem alguns critérios para a gente pensar se o conhecimento é mais científico ou menos científico. Porque o problema de você classificar um conhecimento como não científico é que, às vezes, aquele conhecimento que pode ser frutífero mais à frente, né, ele acaba sendo esquecido. Ele cai no esquecimento. Então, alguma coisa que é extremamente preciosa, importante, interessante, que pode levar o ser humano a fazer descobertas importantes, né? Você relega ele para segundo plano, né? Ele deixa de ser desenvolvido, esse tipo de conhecimento, por uma questão de preconceito, né? Então, quando você compara, por exemplo, astrologia com astronomia, né, existem alguns critérios para dizer, olha, a astronomia é mais científico do que a astrologia. Quais são os critérios para a gente dizer que uma é
mais científica do que outra. Os critérios são poder de previsão, uso de dados quantitativos, uso de instrumentos para medir as coisas, experimentos controlados, harmonia com o corpo científico, né, com o restante do conhecimento científico. Então, esse é uma questão interessante, né? Falta integrar, por exemplo, a homeopatia a outros corpos de conhecimento científico, né? Então, você pega, por exemplo, a homeopatia, a acupuntura, essas áreas do conhecimento, elas não são tão integradas à ciência tradicional, né? Então, isso não deixa de ser um problema. Mas isso não pode ser utilizado como critério para simplesmente desclassificar um tipo de conhecimento, um tipo de saber, né? Um tipo de sabedoria. Né? A homeopatia, tanto ela quanto a acupuntura, a gente percebe que existem resultados bastante interessantes, né? Que não dá para desprezar, tá? Eu não estou aqui defendendo um lado nem outro, não, tá? A gente só está pensando a respeito da questão do que é ciência, né? Então, é muito interessante esses dois textos, né? Tanto o texto 1 quanto o texto 2, porque eles propõem possibilidades para essa questão do critério de demarcação, que é um problema muito antigo lá da filosofia, né? Que tem mais de um século. Tudo bem? O Roberto Martins vem com essa questão de, né, ele até comenta, é complicado você classificar uma pessoa como sendo alta ou baixa, né? Uma pessoa só é baixa ou é alta quando você compara com outra, né? Então, ele propõe a mesma situação para áreas do conhecimento. Então, a gente pode somente classificar uma área do conhecimento como sendo mais científica ou menos científica comparando com outra, mas jamais dizer que uma área do conhecimento é ciência e outra área de conhecimento não é ciência, porque isso traz problemas para essa área que poderia ter frutos interessantes, ok? Já o nosso amigo Popper, né? Ele traz para a gente, né, uma solução para o critério de demarcação, né? Vocês conseguiram perceber? A solução para o critério de demarcação, segundo Popper, a gente só pode classificar uma teoria como sendo científica se ela puder ser falseada, né? É muito interessante, porque ele até coloca, né? Ele dá o exemplo lá no textinho dele, onde ele coloca que choverá, quando a gente pensa no enunciado, né? Abre aspas, choverá ou não choverá aqui amanhã, fecha aspas, não é científico, não é um enunciado científico, né? Por quê? Porque não dá para falsear, né? Realmente, você só tem duas possibilidades, ou vai chover amanhã ou não vai chover amanhã, né? Então, se ele não é um enunciado que dá para ser falseado, portanto, ele não deve ser considerado como sendo científico. Agora, uma vez que eu consigo bater o martelo e dizer, olha, vai chover aqui amanhã, esse sim é um enunciado científico, porque ele pode ser falseado, né? Então, qual que é o critério de demarcação, segundo as ideias de Popper, né? Um enunciado só pode ser considerado científico se ele puder ser falseado, né? É interessante isso, porque a gente pensa a ciência como sendo sinônimo de verdade, né? E o Popper, ele é meio inovador nesse sentido, porque ele meio que aproxima a ciência da mentira, né? Claro, é uma grande brincadeira minha aqui agora, mas é bem isso. Ele diz que o enunciado só pode ser considerado um enunciado científico se ele puder ser falseado, tá? Então, discutimos aqui um pouco, claro que muito brevemente, né? O ideal é que você tenha
tido oportunidade e tempo de ler os textos, mas discutimos aqui brevemente a questão do que é ciência, tomando como pressuposto e referencial teórico dois importantes autores, um brasileiro e um internacional e muito conhecido, certo? Que é o tal Popper. Bom, agora vamos para a questão do que é tecnologia. Para isso, nós tomaremos como referencial o texto do Fumikaze Saito e da Maria Helena Roxo Beltrán, que é Revisitando as relações entre ciência e tecne, ciência, técnica e tecnologia nas origens da ciência moderna. Bom, o texto lá da Maria Helena e do Fume começa a falar que o que se entende hoje como tecnologia, técnica e ciência é resultado de um longo caminho que a ciência moderna percorreu desde as suas origens, né? Isso ele aponta lá no comecinho do texto, né? E deixa eu trocar aqui a folhinha. E existe ali uma divisão entre ciência pura e ciência aplicada. E a ideia de que ciência pura, né, promove o desenvolvimento técnico e tecnológico, né? Uma promove a outra. E o artigo ele traz ali pra gente, ele conta, ele traz uma história da relação entre as duas áreas, né? Entre a ciência pura e a ciência aplicada. E aí o texto também aponta que a nova historiografia tende a entender a ciência, a técnica e a tecnologia como sendo formas de conhecimento que se articularam de diversas maneiras em diferentes contextos, né? Então, técnica e tecnologia não são apenas produtores e manipuladores de artefatos e instrumentos, porque é um pouco disso que a gente tem hoje, né? Existe um certo preconceito a respeito de cursos técnicos e tecnológicos, né? A ideia que se tem muitas vezes é que o técnico de laboratório, vamos pensar na nossa área, na química, muitas vezes a ideia que a pessoa que está lá com a tarefa de contratar, a ideia que o camarada tem é que o técnico de laboratório químico é uma pessoa quase um ser não pensante, né? É um cara que só sabe cumprir tarefas, e não é bem assim. Tá? O tecnólogo é a mesma coisa, né? Ele tem a ideia de que é um mero prático, é um cara que sabe fazer, mas não conhece muito, não tem muito conhecimento teórico a respeito do que está fazendo, né? E o texto vem mostrar que isso é uma grande besteira, né? E aí ele começa a diferenciar lá, vem com as palavras, né? Tecne, o texto fala um pouquinho sobre a diferença de tecne e episteme. O termo tecne está associado ao conhecimento prático. O termo episteme está associado ao conhecimento teórico, né? E aí é muito legal, o texto aponta para a gente que o cientista moderno, quando a gente pensa no cientista moderno, ele é um híbrido de atividade empírica, artesanal e do pensamento reflexivo dos doutos, né? A ideia de operar a natureza foi uma preocupação dos estudiosos do século XVII que contribuiu para o desenvolvimento da filosofia experimental e da tecnologia, né? Então, se você pega a forma, a organização social, da sociedade muito antigamente, né, você tinha uma turma que estava muito
associada, né, ao conhecimento prático, né, as práticas manuais, que tinha esse tipo de trabalho, e você tinha o douto, né, que estava muito associado ao conhecimento teórico, e era o cara que não punha a mão em nada, né, que só pensava. Então existia realmente no passado essa divisão, né? Meio que o pobre põe a mão na massa e o rico pensa, né? Essa divisão existia e era muito clara, né? E qual que foi a grande sacada, né, da ciência moderna? Por que a ciência moderna aconteceu? Justamente pela junção das duas partes, né? Quando o douto vai para o laboratório, né, e pensa e fabrica um instrumento para provocar a natureza, essa é a grande sacada. É aí que deu o bom. Enquanto você tinha de um lado uma pessoa mal, de repente, que não tinha estudo e que era mal preparada, mas que tinha um conhecimento técnico e que sabia operar e fazer as coisas, construir as coisas. E de outro lado você tinha a pessoa que só pensava, né? Nada acontecia, né? Com o surgimento da ciência moderna foi a junção dessas duas áreas, né? Do cara que faz com o cara que pensa. Quando você tem essa junção, quando o cara que pensa começa a fazer, aí é que está a grande sacada. Por isso que é uma grande bobagem, né? Você ter essa ideia de que de um lado você tem o cara que pensa, de outro lado você tem um cara meramente prático, e não é, né? Lá atrás, né, com o surgimento da ciência moderna, houve a junção dessas duas áreas, né, do prático com o pensador. E isso foi muito interessante, tá? Então, afinal de contas, né, o que é tecnologia? O que é o técnico? O que é o tecnólogo? Não dá para a gente ter esse preconceito que a gente tem muitas vezes de achar que é um mero prático, né? E não é, né? É uma pessoa que tem sim muito conhecimento teórico e muito conhecimento técnico, tá? Não dá para a gente ter esse tipo de preconceito, mesmo porque o surgimento da ciência moderna permitiu, né? Na verdade, ele só aconteceu pela junção dessas duas áreas. É isso que o texto vem mostrar para a gente, né? Ele vem mostrar como essas duas áreas se articularam no decorrer da história, né? E ela mostra para a gente que a ciência moderna, tal como a gente a conhece hoje, ela só nasceu pela junção, né, desses dois tipos de pessoas, né, que eram muito separados, muito por conta, né, muito por conta da diferença de classe social, né? Quando o douto põe a mão na massa, aí a mágica acontece, né? A química é uma ciência que necessita muito dessa questão da a parte prática, né? O químico que não põe a mão na massa não é químico, né? É o pensar com as mãos, né? Tem um livro, acho que a Goldfarb, junto com a Maria Helena Rocha Beltrán, que escreveram, que elas falam ali no prefácio ou na introdução, não estou lembrado agora, onde é muito bonito a forma como elas comentam isso. Elas comentam que a química é uma ciência que pensa com as mãos, né? Ou seja, é muito importante essa ideia de manipular e pensar ao mesmo tempo, tá? Então, acho que é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho o que é ciência e o que é tecnologia, né? Ou ressignificado um pouco essas duas perguntas. E eu vou ficando por aqui então, e até a nossa próxima atividade. Lembrando que
da próxima atividade em diante, estaremos replicando o curso de História da Ciência do semestre passado. Beijo, beijo e até a próxima!